o nosso Voz de Representação de hoje, né, está recebendo Pedro Matias, e como vocês sabem, esse quadro é às 17 horas. Né? Pedro, que é atualmente secretário da Juventude, né, já trabalhou também na UEPB, no setor de inovação e tecnologia, e nós vamos fazer aquele bate-papo para ele falar um pouco da sua trajetória, né? Então, antes de mais nada, Pedro, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, né, para estar aqui conosco. E fique à vontade para tecer suas considerações iniciais. Geralmente eu pergunto, né, quem é Pedro Matias? Eu faço isso com todo convidado da gente aqui. Francisco, muito boa tarde. Agradeço o convite de estar participando do Voz e Representação, diretamente de Patos, a nossa Morada do Sol, a porta de entrada do sertão da Paraíba. Uma alegria imensa sempre retornar a Patos. Abraçar a todos que estão nos ouvindo, evidentemente. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou até mesmo boa madrugada. Às vezes eu até assisto na madrugada também, Francisco. E quero me colocar à disposição, né, para que a gente possa fazer esse bate-papo descontraído aqui, poder conversar sobre a nossa trajetória, sobre as iniciativas que a gente busca trabalhar junto à Secretaria de Juventude do Governo do Estado, e a partir daí a gente poder avançar nessa conversa. Mas Pedro Matias é um jovem de 25 anos, sou bacharel em Direito, já aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil desde o ano de 2022. Atual secretário executivo de Juventude do Governo da Paraíba, a gente está há cerca de 2 anos e meio na pasta. Sou de Belém, na região do Brejo, do estado, com a militância política desde os 14 anos, com filiação partidária desde os 16, sempre no Partido dos Trabalhadores do Estado da Paraíba. Ano que vem a gente já completa 10 anos de filiação no PT, e é uma das coisas que me orgulha bastante na minha trajetória política, e eu sempre gosto de deixar bem frisado. Mas acredito que inicialmente são essas as considerações. Pedro, e essa militância começou? Eu creio assim que quem, quem milita na política ou é por alguma causa de social, em termos de é, inclusão, por pessoa com deficiência, por outros caminhos. Mas, geralmente, o jovem, em tese, ele começa com a militância estudantil. Eu queria saber de você se você começou no movimento estudantil ou teve uma outra causa. Francisco, eu iniciei com 14 anos. A época a gente tinha lá na minha cidade, lá em Belém, a Associação dos Universitários e Secundaristas. Não necessariamente fui no Grêmio Estudantil no DCE, porque na minha caminhada no ensino médio a gente não tinha Grêmio organizado. Existia de fato uma dificuldade das forças políticas, que de fato são quem mobilizam, geralmente quem mobilizam as criações de Grêmio Estudantil, tinham dificuldade das forças políticas chegarem aos interiores do estado da Paraíba. Então no meu ensino médio a gente não teve essa militância de Grêmio Estudantil e tudo mais. Mas lá em Belém a gente criou, junto com outros amigos, a Associação dos Universitários e Secundaristas. A gente lutava à época, uma das bandeiras era o transporte universitário. Tínhamos leis municipais que davam conta, que determinavam que a prefeitura disponibilizasse transporte universitário para os estudantes. Nós somos uma cidade lá cercada por universidades, né? Temos universidade em Araruna, em Bananeiras, em Guarabira, aí próximo de Areia, Rio Tinto, e a 1 hora e meia de João Pessoa, 1 hora e 20 de Campina Grande. Então, existe aí existe aí uma demanda muito grande do jovem belenense por transporte universitário, porque geralmente a turma não tem condições Sim. de morar fora, tal, e ali fica ali no bate e volta, vai e volta no mesmo dia. Tanto é que a partir dessa luta de muitas bandeiras que a gente trabalhou
na Associação dos Universitários Secundários de Belém, a gente conseguiu garantir, através de leis municipais, essa determinação que a prefeitura disponibilizasse transporte universitário. Mas outra bandeira que a gente trabalhava à época também era o Bolsa Universitária. A gente conseguiu aprovar na Câmara, de fato executar, efetivar a Bolsa Universitária. O prefeito, à época, ele tinha submetido esse projeto de lei para a Câmara tinha aprovado, mas ele nunca cumpriu a própria lei que ele enviou para a Câmara para fim de aprovação. E aí uma das bandeiras era exatamente essa, que o prefeito cumprisse o que a lei determinava. E a gente começou a mobilizar uma turma muito grande na cidade, entregar panfleto de madrugada para o povo amanhecer no outro dia, com os panfletos em casa, cobrando a Bolsa Universitária. A gente conseguiu fazer uma zoada grande lá. E aí tínhamos um sarau cultural também, todo final de semana, para mobilizar a juventude, para a juventude ter um espaço de manifestações culturais, artísticas, enfim, toda essa mobilização foi feita à época. É uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque eu acredito que não há saída fora da política. E entendendo que não há saída fora da política, a gente tem que estabelecer também que existem muitas formas de fazer política. Não necessariamente você precisa estar num partido político, ou você precisa ser candidato ou candidata a algum cargo eletivo. Você faz política na ponta, no dia a dia, tomando café na bodega da esquina, conversando com as pessoas, entendendo quais são os problemas das pessoas e, a partir daí, buscando formas de fazer intervenções que, de fato, signifiquem avanços na vida das pessoas. E aí, lá em Belém, a gente conseguiu deixar essa marca com leis bem estabelecidas, com a Bolsa Universitária sendo executada a partir da mudança de gestão que ocorreu lá no ano de 2016 até hoje. Apesar de hoje eu figurar na oposição lá no município, mas a gente tem que destacar também que a Bolsa Universitária, apesar de um ou outro contratempo, mas continua sendo paga, o transporte continua sendo garantido. E aí o que a gente consegue diferir do que se torna política, de fato, de governo para política de Estado, né? Política estabelecida, política pública, na verdade, determinada por lei, garantida por lei, direito de cada estudante belenense de ter essas garantias salvaguardadas. É uma coisa que a gente gosta de destacar muito na nossa trajetória. Ao entrar na Universidade Estadual da Paraíba, lá em Guarabira, com 17 anos no curso de Direito, eu cheguei a figurar em chapa de disputa de centro acadêmico. Foi a única vez que a gente esteve lá disputando o centro acadêmico com a minha participação, efetivamente, na chapa. A gente perdeu essa eleição por 16 votos. Acho que foi a disputa mais acirrada do Centro Acadêmico de Direito, o Antônio Cavalcante, na Universidade Estadual da Paraíba. A mais acirrada da história, desde que começaram a ocorrer eleições lá. Foi essa uma diferença de 16 votos da chapa da gente para a chapa vitoriosa. E aí não disputei mais a partir daí, porque comecei a me engajar a partir da minha filiação ao Partido dos Trabalhadores, dentro da disputa partidária. Mas hoje a gente costuma dizer que o grupo que a gente fazia parte lá, depois, a única eleição que a gente perdeu foi a minha. Que o grupo que a gente fazia parte lá ganha eleição até hoje e continua o trabalho que foi iniciado, continua com os avanços. Enfim, é uma coisa que a gente sente muito orgulho também. Eu já saí da universidade há muito tempo, tive que transferir o curso para Campina Grande em função de questão de trabalho. Eu mudei para Campina Grande no final do ano de 2020, então efetivamente eu tive que fazer a transferência de curso para o campus da UEPB de Campina Grande, destacando isso também, que tive que concluir o curso de Direito lá, mas gosto sempre de dizer que a porta de entrada, a porta da minha entrada na Universidade Estadual da Paraíba foi em Guarabira, foi no Campus 3, na nossa região do Brejo. Eu acredito que é um
um resumo muito bem colocado do meu início na trajetória política. Evidentemente que não tratei ainda da filiação ao Partido dos Trabalhadores, tudo mais. Nós vamos chegar lá, mas foi bem pontuado essas questões, né? Como eu disse, né? Lá em Conceição, que eu sou de Conceição. Então, na época, hoje o vereador Sterlando, ele era do movimento estudantil, aí ele fez uma mobilização. Eu era estudante da época, aí acabei participando, porque era em prol dos estudantes, né? Era a busca por transporte para o pessoal da zona rural, né? Então, aproveitando essa deixa, né? Você falou, né, da parte do direito e tudo mais, por que direito e não outro curso? Né? Já que falou do curso, né? Não, já que a gente fala de história, então também tem a parte do Pedro, estudante, e porque Pedro fez a graduação em Direito, por exemplo. Francisco, eu tenho duas paixões. Uma por direito e a outra por economia. Quando eu fiz o exame do Enem, eu fui aprovado nas duas. Primeiro, fui aprovado em economia na Universidade Federal da Paraíba, eu fiquei em segundo lugar. E no curso de direito, em função da minha região, em função também de ser uma paixão mais aflorada, em função também de questões logísticas, aí eu escolhi ficar na região do Brejo e cursar direito inicialmente. Não desisti ainda não desisti nem pretendo desistir de cursar economia, uma coisa que eu quero fazer. Ainda quero fazer essa graduação ou, quem sabe, um mestrado, algo na área. A gente tem esse objetivo ainda. Mas o curso de Direito, em função de que eu entendo, né, o exercício, e aí puxando mais para a advocacia, eu entendo o exercício da advocacia, Francisco, enquanto uma trincheira entre a cidadania e entre a barbárie, entre a garantia de direitos e entre a ausência de direitos. E aí, para que a turma que esteja nos assistindo entendam bem, quando você é preso ilegalmente, você procura um advogado. Quando você tem uma cobrança de juros abusivos em um determinado financiamento, empréstimo, contrato com uma unidade bancária, você procura um advogado. Quando alguém se acha no direito de ferir a sua imagem, atacar a sua honra, você procura um advogado. Ou seja, quando você se sente agredido de alguma forma, quando o Estado lhe nega um direito, quando alguém, um terceiro, um particular, pensa em lhe atacar de alguma forma, em violar uma determinação constitucional que lhe assiste, você procura um advogado. Se não houvesse o curso de direito, se não houvesse esse entendimento da construção diária de uma sociedade que funcione melhor, com limitações para cada um, para a atuação de cada um, a gente não tinha hoje a engenharia social que a gente tem. A gente não tinha hoje as condições de garantir ao povo direitos mínimos, direitos básicos. E é uma coisa que a gente tem que ter a capacidade de destacar e de construir da melhor forma possível. Eu costumo dizer, muitos falam de que nós, juristas, somos operadores do direito. Eu penso diferente, eu acho que a gente é construtor do direito. A gente constrói diariamente. E a gente constrói também fazendo intervenções na vida política, porque depende do nosso parlamento, a estrutura do Estado brasileiro, no que diz respeito à legislação, à criação de leis, enfim. Isso depende como função típica do parlamento, e a gente tem também que ter a capacidade de intervir na vida política, indicando, a Constituição garante isso, as nossas leis garantem isso, o nosso povo tem que ser bem assistido dessa forma. Então, uma coisa que eu considero fundamental, de fato, é a participação política
daqueles que constroem diariamente o direito, daqueles que operam o direito. Eu acho que é fundamental que a gente também tenha a capacidade de entender a política e de poder intervir nela da melhor forma possível. Para a gente não perder esse time, depois a gente volta para a questão da filiação e eu volto para outras questões que estão dentro dessa mesma linha. Mas já que estamos falando, você falou da questão do direito e falou também de questões econômicas atreladas ao direito ali, da operação de crédito, né, quando a gente se sente lesado. Hoje, mais especificamente, anteontem, o presidente Lula estava ele estava numa manifestação 2/7, né, que era em prol da taxação das grandes fortunas, né, dos grandes ricos. Então, você, Pedro, é a favor? E aí, agora, dentro da, da área jurídica, você acha que, ou dentro das questões econômicas, você acha que essa taxação ela vai aliviar, de certo modo, a nossa economia, vai melhorar? Então, do seu ponto de vista, o que é que você acha dessa defesa do presidente Lula, né? Que eu vi no cenário, no meio jornalístico e tudo mais que eu acompanho, né? Dou uma olhada ali, porque de repente, quando numa entrevista se surgir a oportunidade, claro que é interessante a gente trazer essa discussão e fazer com que ela seja pautada, né? Eu não tenha a menor dúvida que eu sou a favor da taxação do que a gente chama de BBB, dos bancos, bets e bilionários. Primeiro, eu tenho uma coisa que é fundamental. A Constituição Federal, não sou eu, a Constituição Federal determina a criação do IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. O Brasil não tributa o IGF. O Brasil não cobra o IGF. Porque o Congresso Nacional se acha no direito de não aprovar uma lei complementar para que regulamente, para que regule, usem o termo que acharem mais adequado, o IGF. A primeira coisa. Segunda coisa, não é cabível que o Nubank, não sei se você tem conta, mas eu por exemplo, tenho conta no Nubank, eu sei que milhões de brasileiros têm conta no Nubank. Não é cabível que o Nubank, que é uma fintech, pague menos imposto do que o Bradesco. Verdade. Que é um banco. Qual a diferença do Nubank para o Bradesco? Que não tem unidade física, mas funciona da mesma forma. Não é cabível, Francisco, que um bilionário proporcionalmente pague menos imposto do que uma professora do ensino médio. Eu, professor, né? Não é cabível. Eu pago 27,5% de imposto de renda sobre os meus vencimentos. 27,5% de imposto de renda. É inadmissível que um bilionário pague muito, muito, muito menos do que eu, que pago hoje 2%. Então, não dá para gente tratar de justiça tributária sem, de fato, estabelecer o que existe no país. O que existe hoje no Brasil, e aí eu coloco isso com muita tranquilidade, é que o Brasil é um paraíso fiscal de ricos. O Brasil é um paraíso fiscal de ricos. Eu estava vendo uma estimativa ontem, se o Brasil tributasse bilionários, nós arrecadaríamos por ano 1,3 trilhões de reais. E no Brasil existem 50 bilionários. 50 bilionários. Então você acha justo que um professor no ensino médio, um policial, uma enfermeira, um profissional liberal, um advogado, contador, engenheiro, um trabalhador de carteira assinada que receba ali acima de 2 salários mínimos, você acha justo que essa turma aí paga imposto de renda, enquanto um bilionário se acha aí numa condição privilegiada de pagar proporcionalmente muito menos do que a gente paga? Então é um debate que tem que ser feito com muita seriedade com a sociedade brasileira. Eu acho que é um acerto do governo
colocar esse debate na mesa, porque expõe as vísceras e as contradições do Congresso Nacional, que é majoritariamente formado por fazendeiros, por empresários, por gente que tem conta fora do Brasil, que anda de jatinho particular. Enfim, a gente tem que expor isso e tratar com muita tranquilidade e com muita franqueza com a sociedade brasileira o que está estabelecido no Brasil. Então, quem garante a cobrança de imposto sobre as grandes fortunas é a Constituição Federal. Eu não quero nem entrar aqui em lucros e dividendos, não quero nem entrar aqui no imposto sobre herança, que a gente existem países ricos que o imposto sobre herança é aplicado numa alíquota de 40%. No Brasil isso não existe. Então, é muito fácil você levar o tal do debate de ajuste fiscal, dizer que as contas estão pressionadas, dizer que existe um desequilíbrio nas contas do país, sendo que só de renúncia fiscal, ou seja, o Estado está deixando de arrecadar, voltado aí para grandes empresários no país, nós temos um montante de 860 bilhões de reais de renúncia fiscal. 860 bilhões de reais de renúncia fiscal. Se a gente diminuir aí 10% disso, a gente resolve o problema do déficit primário registrado no ano de 2024. Que, diga-se de passagem, está inferior às previsões do mercado. Porque o mercado no Brasil é esse bicho papão, né? Você vai lá, previsão, inflação descontrolada, dólar lá em cima, as contas públicas desequilibradas, é o que dizem, mas na prática a gente vê diferente. Na prática nós temos hoje, saiu ontem, o dólar fechou ontem no menor valor de um ano, 5,40. Nós temos hoje a inflação desacelerada, registrando aí uma grande queda nos últimos 2-3 meses, puxado inclusive pela safra, tudo mais, pelos ajustes que o governo está fazendo. Nós temos um déficit menor do que a previsão do mercado no ano de 2024. Cada mês que passa nós estamos arrecadando bem para diminuir o déficit. E é bom que se diga que esse déficit foi herança maldita do governo anterior. Porque foi um governo que deu calote de precatório, só de precatório o governo Lula pagou quase 90 bilhões de reais. Foi um governo que deu calote nos governadores. Foi um governo que colocou para a lei orçamentária anual de 2023, não colocou o aumento do Bolsa Família, que foi prometido na campanha pelo ex-presidente. Se fosse pela lei orçamentária aprovada em 2022, o governo Lula teria que pagar R$400 de Bolsa Família. Ou seja, o aumento que foi prometido na campanha não estava contratado para o próximo exercício financeiro do governo, que era no ano 2023. Então, assim, a gente tem que tratar com muita clareza qual é o problema. O problema é que o povo brasileiro, ele não, primeiro, que não tem acesso a esse tipo de informação, e segundo, que é chato. É um debate chato. É bom para mim, que eu gosto de direito e de economia. Mas para o brasileiro médio, para a turma que está no povão mesmo, é um debate chato. Quem danado quer sentar numa mesa de bar para discutir IGF, IOF, alíquota, tributação? Ninguém quer fazer isso. Então, você começa um debate que é chato, mas que tem que ser feito. É um debate chato, mas que tem que ser feito. Qual o modelo de país e o modelo de Estado que a gente quer? Qual o ajuste fiscal que a gente quer fazer? É em cima dos pobres? É para congelar o salário mínimo? A turma aí está defendendo congelamento do salário mínimo. Enquanto o Congresso Nacional se acha no luxo de engavetar a discussão do fim dos supersalários.
Você acha cabível um servidor público receber 100 mil reais de salário por mês? Por mês. Saindo das costas do contribuinte. E a troco disso, querer travar o debate da isenção de imposto de renda até quem ganha 5 mil reais. Isso é verdade. Eu vi. Então, assim, a gente tem que fazer um debate sério nesse país e a gente tem que ter a capacidade de conversar com o povo e dizer, ó, o Congresso que está aí, de fato, é o Congresso da mamata. É o Congresso que tem 60 bilhões de reais de emenda por ano. Só em 2025 o Congresso está com aporte de 60 bilhões de reais de emendas. Estrangulando o orçamento. Porque as emendas impositivas, na minha concepção, enquanto jurista, enquanto operador do direito, é que são inconstitucionais. Eu espero que o STF coloque um freio de arrumação nisso. As emendas impositivas, na minha concepção, são inconstitucionais. Por quê? Porque o papel do Congresso Nacional não é executar a emenda. O papel do Congresso Nacional é legislar, fiscalizar o Poder Executivo. O papel de aprovar, aliás, de apresentar e executar o orçamento é do Poder Executivo, não é do Congresso Nacional. Então o Congresso hoje puxa um debate sobre ajuste fiscal, mas tem 60 bi de emenda por ano, mantém 860 bilhões de reais de renúncias fiscais para grandes empresários que operam através de lobby dentro da Câmara e do Senado, não topam fazer a discussão do fim dos supersalários, não topam tributar bilionário, não topam cobrar imposto de bet, que está aí destruindo a vida de muita gente, com um vício na aposta. Não topa equiparar o pagamento de imposto de fintechs, como o Nubank, com bancos tradicionais, que para mim não faz o menor sentido. Estão lucrando, inclusive, mais do que os próprios bancos. Então, esse é o extrato do Congresso Nacional que a gente tem quando se trata de debate de ajuste fiscal. Querem manter privilégios de quem mora na cobertura, de quem ganha mais de R$1 milhão por ano, de quem tem condição de trocar de carro todo ano, e tirar a conta disso nas costas do povo brasileiro. Congelar salário mínimo, impedir isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5 mil, cortar da saúde e da educação, cortar de programas sociais. Então esse é o extrato que a gente tem do Congresso Nacional, a gente tem que fazer esse debate. Pronto, perfeito, Pedro. Estamos recebendo o Pedro Matias, né, secretário executivo de Juventude, e muito bem pontuada e muito bem explanada, né, essa questão. Daqui a pouco eu faço outra que eu acho interessante, mas vamos voltar para aquele ponto. Então, como foi sua chegada ao PT, o convite, a filiação e esse seu ingresso, a sigla? Francisco, quando eu me filiei no PT, a gente estava ali ali ainda na ressaca do golpe contra, né, a presidenta Dilma. E aí a forma que eu achei de me contrapor àquilo tudo que estava acontecendo, ao governo de Michel Temer, a todas as reformas que estavam sendo aprovadas no Congresso Nacional, foi exatamente a filiação partidária. Eu disse, não, eu vou me filiar ao PT, que eu já me identifico com isso, já me identifico com as ideias do partido, eu vou me filiar e vou iniciar, fazer minha parte, né? Vou iniciar a trajetória partidária, fazendo minha parte, para a gente tentar construir condições melhores para esse país. E aí eu me filiei no final de 16, junto com quase 30 amigos lá da cidade, que eram jovens também, que estavam mobilizados, e a gente se filiou. Criamos à época a Secretaria de Juventude do PT na cidade de Belém. Eu fui eleito logo em seguida secretário municipal. Um ano e meio depois fui eleito presidente do diretório
municipal do partido em Belém e após isso assumi a Secretaria Estadual de Juventude do PT. Estive na reeleição também, disputando a reeleição em 2021, quando fui reeleito com 74% dos votos no primeiro turno. Então, acredito que essa é basicamente aí o resumo da nossa entrada no partido e do histórico de militância, né? Como eu disse logo no início, na nossa conversa, ano que vem a gente completa 10 anos de filiação no nosso partido. Ah, perfeito. O seu início de trajetória profissional, né, pós-formação, já se deu com ingresso em trabalhar, por exemplo, na Universidade Estadual, ou você antes de chegar que eu vi aqui que você foi da Pró-Reitoria da Gestão Financeira, não foi também? E da parte de inovação tecnológica. Então, antes de ingressar nessa Pró-Reitoria, antes de fazer esse trabalho, você trabalhava antes ou seu primeiro trabalho foi direto na Universidade Estadual? Não, trabalho formal, Sim. diretamente na Universidade Estadual. Mas antes aí já fiz muita coisa na vida. Eu estava, inclusive, conversando isso ontem com alguns amigos. Já vendi garrafa PET, alumínio, salada de fruta na universidade, bala, cremosinho, você já... Pronto, cremosinho. Trabalhei com vender picolé. Confete, picolé, enfim, já... Isso já trabalhei na feira, já vendi sapato, roupa, já trabalhei em mercadinho, isso também. Já fiz muito bico lá na cidade. E eu acredito que isso foi fundamental, inclusive, para a minha trajetória. Eu tenho muito orgulho de tudo isso. Mas de trabalho formal mesmo, iniciei no final de 2020 na Pró-Reitoria de Gestão Financeira. E aí, logo após, fui designado pela reitoria para compor os quadros da Coordenadoria de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual. Permita, foi na gestão Célia ou foi com Rangel? Eu entrei no final da gestão Rangel, e aí quando a professora Célia assume a reitoria da universidade, aí a gente faz uma mudança. Fez uma mudança. Como foi trabalhar na parte que eu acho que é um pouco difícil, né? Tipo, gerir a parte de recursos financeiros, né? Trabalhar ali numa pró-reitoria que é meio logística e trata diretamente eu com acho finanças. Que foi uma experiência bacana entender a funcionalidade, o dia a dia, né, de uma pró-reitoria de gestão financeira lá, compunha os quadros técnicos lá da pró-reitoria. Foi uma experiência bem bacana entender o dia a dia, a logística, a celeridade, a devida celeridade dos processos. Tudo isso foi fundamental até para a gente iniciar já, ainda não estava formado, mas iniciar na prática, entender o funcionamento da máquina administrativa, que eu costumo dizer que é muito diferente do que a gente imagina de fora para quando você vai para dentro, seja para cumprimento de legislação, de prazo burocrático, das dificuldades propriamente ditas de fornecedores, de andamento de processo, enfim. Então, às vezes a gente não tem uma coisa imediata do ponto de vista de disposição da máquina administrativa, não é nem por falta de vontade ou por incompetência, por conta das travas burocráticas mesmo, das travas de legislação. E figurar dentro da Pró-Reitoria de Gestão Financeira foi fundamental para a gente poder entender um pouco como funciona isso. E lá na coordenadoria da inovação tecnológica, no caso era Inovatec, né? Inovatec. Como era lá? E aí eu tenho curiosidade, por exemplo, e aí você fala da sua experiência por lá e eu sei que outros jovens vão assistir, se você tiver, claro, essas informações também, né? O processo de patente, de registro de marca e tudo mais, que você tiver essa vivência por lá. Então, fala como foi sua experiência e se puder dar uma explicação a respeito desses itens, registro de marca, se a UEPB, por exemplo, ela... Claro, hoje eu tive um contato, né? Eu perguntei sobre a minha marca. Eu disse, não, se a UEPB fosse coautora, ela participe, aí sim. Ou se a marca fosse diretamente da UEPB, a UEPB poderia entrar como
essa parte, né? Mas Isso, a Inovatec, ela é a coordenadoria de inovação tecnológica da UEPB e ela cuida exatamente de tudo isso. Depósito de patente, de software, desenho industrial, de marca, enfim, tudo isso voltado aí para a propriedade intelectual, a Inovatec dá esse suporte. uhum, Voltado especificamente para os quadros de UEPB, técnicos, professores e estudantes e alunos. Então a gente esteve lá, acho que cerca de 1 ano e meio bom tempo, hein? lá na Inovatec. Eu saí de lá para assumir a Secretaria de Juventude do governo. Mas passei um bom tempo lá a gente teve alguns avanços, a gente criou junto com toda a equipe lá a Caravana da Inovação. A gente teve também a aprovação de diversos editais, o Multilab e outros laboratórios também que foram aprovados através de edital de fomento, enfim. Quando eu saí de lá, a gente estava fazendo a aquisição dos equipamentos para a implantação deste laboratório, salvo engano, um em Catolé do Rocha, um em Campina Grande e um em João Pessoa. A gente deixou isso encaminhado lá com o professor Josemir e a professora Simone, que lideravam esse processo. E aí tive uma experiência, guardo com muito carinho a experiência que tive na Inovatec e tenho contato de amizade até hoje com a turma que trabalhou lá comigo. Foi uma experiência muito bacana. E como foi também receber esse convite para assumir a Secretaria Executiva da Juventude? Como foi? E aproveita e já fala um pouco como é que você dialoga com os jovens, como realizadas as ações com os municípios, né? Como é feita essas proposições de ações diretas, né? E aí eu já estou fazendo essas perguntas assim porque você pode fazer uma análise geral, né? E aí você pode falar das campanhas que a Secretaria da Juventude tem feito, né? Eu entrevistei o secretário Ulisses daqui de Patos e ele, por exemplo, ele estava com uma campanha para combater o uso do cigarro eletrônico, por exemplo, pela juventude, que é o que está em alta hoje em dia, né? E aí você pode falar das campanhas diversas, né? É esse tipo de campanha do trabalho contra o trabalho infantil, por exemplo, né? Campanhas de incentivo ao esporte do jovem. Então você pode fazer essa, porque aí eu deixo o espaço para você falar de um modo geral dessas ações como um todo, né, da gestão de Pedro Matias enquanto secretário executivo da Juventude. Francisco, quando eu recebi o convite, eu estava com o meu nome indicado pelo partido para compor os quadros do Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília, Ministério? do Eita. Ministério. Então, assim, não era o plano A, Uhum. não era o plano A. Eu estava saindo da universidade, já tinha sido aprovado no exame da ordem, e aí recebo essa indicação do partido para compor os quadros do Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive já contato com o ministro Wellington, já com a equipe lá do gabinete, e aí surge essa conversa aí, possivelmente assumir e tal, me reúno com o governador, o partido embarca oficialmente no governo João, e aí indica uma nominata de companheiros que representariam o PT no governo e que deveriam ser direcionados para a ocupação de cargos. E aí o governador João Azevedo faz esse convite no dia 28 de fevereiro de 2023. O governador fez esse convite e a gente aceitou. E aí no outro dia já foi realizada a nomeação e a gente passa a assumir aí o comando da Secretaria Executiva de Juventude do Governo do Estado. Do ponto de vista de trabalho mesmo, a gente tem buscado, Francisco, dar muita voz e representatividade, principalmente a juventude que está no interior do Estado. E eu falo isso enquanto um jovem que vem do interior do Estado. Então a gente tem deslocado muito as iniciativas da Secretaria para o interior.
Mas aí nós temos aí na nossa cartilha de iniciativas mais de 1.000 vagas que foram abertas de curso profissionalizante através do Qualifica Juventudes. Do Juventude Transformando o Futuro foram mais de 2.000 vagas executadas em parceria com o Ministério do Trabalho e com o Instituto Federal da Paraíba do campus de Cabedelo. Nós temos aí iniciativas voltadas para a prática esportiva, para manifestações culturais através do Juventudes nas Artes. Nós estamos agora encaminhando para a terceira edição do Juventudes nas Letras, que é um prêmio literário que a gente edita livros, enfim, de jovens da Paraíba que participam desse concurso, e a gente faz um livro, tem premiação financeira também, noite de autógrafos e tudo mais. É uma iniciativa bem arretada que a gente tem na secretaria, mas temos iniciativas voltadas também para a juventude que está no campo, através dos encontros regionais de juventude do campo, para a turma que está no empreendedorismo também. Só em 2024 nós fizemos a liberação de mais de 10 milhões de reais de linhas de crédito junto ao Empreender Paraíba, voltado apenas para 2 linhas de crédito de juventude, que é o Empreender Juventudes e o Empreender Profissional Liberal Juventudes. Enfim, nós temos hoje uma abrangência muito grande no estado, e eu tenho orgulho de dizer que hoje a secretaria é presente em todas as regiões do estado da Paraíba. A gente tem uma iniciativa da Secretaria de Juventude. Nós estivemos agora em Patos realizando a Caravana Nacional de Juventude, Sim. um mês atrás, mais ou menos, mas também o encontro aliás, o Seminário de Gestores Municipais de Juventude é o segundo que a gente faz, para pegar as demandas dos gestores municipais, ver como é que a gente constrói essas parcerias e de fato entregar a política de juventude na ponta, que eu considero que é fundamental, dar essa abrangência municipal para a política de juventude, em razão da vida em sociedade funcionar no município. A gente tem que ter essa consciência. E o governador João Azevedo faz um governo extremamente municipalista, então é muito importante a gente poder dar esse fôlego, dar essa atenção e construir junto com os municípios as alternativas para a juventude paraibana. Perfeito. Inclusive, o Primeira Chance, ele é oriundo da... Aliás, Primeira Chance é do... Não, é do governo do estado mesmo. Governo do estado. Pronto. Primeira Então, Chance é vinculado à Secretaria da Educação. Pensei que ela era vinculada à juventude, né? Isso. Então, e quais são as ações, assim, que... Qual o seu... a sua avaliação do evento da Caravana da Juventude aqui em Patos, por exemplo? A avaliação muito positiva, Francisco. Nós tivemos aí cerca de 1.000 jovens que participaram durante os 2 dias. Gestores de aproximadamente 100 municípios estiveram aqui também para conversar e ter esse contato direto com a Secretaria de Juventude, para a gente poder colher essas demandas aí, ter um pouco dessa devolutiva dos municípios em relação ao que a gente já vem executando, e a gente espera poder promover até o fim da minha passagem pelo governo outros encontros. Eu sei que diariamente, né, nós estamos lidando com questões, mas hoje, assim, Pedro, quais são os principais desafios na Secretaria da Juventude para você hoje, enquanto secretário executivo? O principal desafio hoje é de fato entregar resultado, né? Que a gente também tem essa limitação do ponto de vista administrativo, por se tratar de uma secretaria executiva, mas também a capacidade de dialogar com muitas outras secretarias do governo em função da transversalidade da pauta de juventude, e a gente poder fazer esse bate-bola aí com outras secretarias. Eu acredito hoje que a gente tem essa condição. Era um desafio logo quando eu cheguei, mas que a gente tem conseguido transpor aí essa dificuldade. Porque tem a junção, né? Secretaria de Esporte, Cultura. Isso. Então vocês estão lidando ali diariamente com outras secretarias para fazer a coisa acontecer. Exato. Eu vi também que você faz parte da Câmara da Juventude do Nordeste, não é assim? Isso. Então, hoje eu estou na coordenação da Câmara Temática de Juventude do Consórcio Nordeste. A gente é uma Câmara nova, foi criada no início de 2025, a gente ainda está nessa
nesse início aí, construindo as pautas conjuntas dos estados, e aí a gente vai poder avançar nessas discussões. Pronto. Uma outra coisa também, né? Eu vi que você coloca seu nome já como pré-candidato a deputado federal, né? Isso. Poderia falar um pouco dessa sua pretensão? Francisco, eu tenho feito essa discussão junto ao partido e colocado meu nome numa pré-candidatura a deputado federal. Tem entendimento que a gente tem uma dificuldade muito grande de renovar os quadros do campo progressista, do campo democrático, das esquerdas no estado da Paraíba. E a gente tem com muita humildade colocado o nosso nome, feito esse debate das grandes pautas que o Brasil precisa fazer, né, dos grandes debates que o Brasil precisa fazer, qual o modelo de país que a gente quer. E isso passa pela juventude brasileira, isso passa por quadros novos que de fato topem fazer esse debate e que de fato apontem um caminho diferente na sociedade, que tenham a capacidade de fazer uma discussão qualificada com a sociedade, de apresentar os problemas e também propor soluções que o Brasil precisa. E a gente tem feito essa discussão. Então a gente pretende amplificar isso, né, e chegar no ano 2026 com uma candidatura robusta. Poderia falar assim de pautas específicas suas que você quer deixar para as pessoas que acompanham o seu trabalho, né? Eu quero avançar, né, na pauta da inserção da juventude no mercado de trabalho. Hoje nós temos muitos jovens que não querem ir para o mercado formal de trabalho, em função da jornada exaustiva. Então, a turma tem migrado muito para a área do empreendedorismo. Eu acho que a gente tem que discutir qual o papel do Estado nisso, como o Estado pode fomentar, como o Estado pode ser indutor do desenvolvimento a partir do empreendedorismo jovem. Mas temos que fazer um debate muito sério sobre o modelo da jornada de trabalho que a gente tem no Brasil. Não dá para a gente aí acabar com a nossa vida trabalhando 6 dias por semana, folgando quando existe folga, trabalhando 9 horas por dia. Existe vida além do trabalho. Isso tem afetado muito a condição psicológica dos jovens, a qualidade de vida dos jovens. Tem afetado, inclusive, o modelo de sustentação da previdência social. Então, nós precisamos fazer essa discussão precisa ser feita. Eu acho que inserção da juventude no mercado de trabalho, empreendedorismo, distribuição de renda, como tratar as novas formas de jornada, como tratar as novas tecnologias, como os jovens eles podem se inserir nessa indústria 4.0, nesses avanços aí que estão existindo no mercado de trabalho. São pautas que a gente quer trabalhar nessa pré-candidatura, mas também trabalhar pesado na história da distribuição de renda, na redução das desigualdades, na garantia dos direitos, numa sociedade evidentemente mais justa e fraterna. Agora eu vou falar da conjuntura geral da política, né, como um todo, da Paraíba. Na sua concepção, João vai para o Senado? Como é que está essa conjuntura atual do estado da Paraíba? Francisco, o governador tem dito que que o plano A é naturalmente se afastar e ter uma candidatura a Senado. Mas eu acredito que ele deve avaliar isso mais próximo, né, quando estiver no quadro aí ali no início, né, de 2026. Eu acredito que ele deve bater o martelo. Há quem diga, inclusive, que ele já deve anunciar até antes disso. Eu não tenho essa certeza. Acredito que é um grande quadro. Seria uma grande valia para o estado da Paraíba ter uma pessoa do quadro, da capacidade política e técnica do governador João Azevedo no Senado Federal, vislumbrando também que a gente precisa de senadores comprometidos com as nossas pautas no Senado Federal. O Senado vai ser uma das grandes trincheiras de luta contra o bolsonarismo agora em 2026. Eles têm dito que vão investir pesado na eleição de senadores, e a gente também tem que tirar os nossos melhores quadros para fazer essa disputa, para fazer essa discussão também. Nós falamos do Senado, mas
quanto à questão da chapa para governador, né, nesse cenário, você acha que o Lucas é o candidato natural, mas você acha que tem espaço para todo mundo nessa chapa? Eu acredito que sim, que tem espaço para todo mundo na chapa. É uma chapa que tem 4 vagas mais 4 suplências. Mais 4 suplências. E eu tenho dito que o grupo, se o grupo permanecer unido, não tem quem tome essa eleição. Do grupo hoje que está no entorno do governador João Azevedo. Então, tanto é que a oposição feito barata tonta ali, esperando uma defecção aqui no grupo do governo, né? No grupo governista, na base governista. Torcendo para alguém romper, tentando gerar crise, provocar crise. Hoje o papel da oposição do estado da Paraíba, que é totalmente desarticulada, é exatamente esse. Tentar gerar um rompimento de alguém, de alguma figura romper, para fabricar um candidato com o apoio da oposição, porque sequer nomes eles têm. Sequer nomes eles têm para disputar o governo do estado. Nomes com condições objetivas, condições reais de vencer a eleição. Então, acredito que é um exercício de capacidade de discussão do grupo governista, do grupo desse ajuntamento de partidos hoje que está no entorno do governo, para continuar unidos em um projeto de 2026, inclusive que dê sustentação ao palanque do presidente Lula. Eu fiz essa pergunta porque, de um lado, tem Cícero Lucena, que ele já se colocou como candidato a governador, né? Pré-candidato. Do outro, nós temos Adriano Galdino, que coloca, e não só coloca o nome, como faz coro pró-Lula, né? Inclusive no evento, não sei se foi em Pocinho, salvo engano, mas ele fez um coro pró-Lula e falou, né, que a água chegou a Campina Grande, por exemplo, por meio da transposição, devido às ações do presidente Lula, desde então a sua primeira gestão, né, que foi lá na primeira gestão que se começou a fazer a transposição do Rio São Francisco. Então, eu perguntei por essa condição, por esse quadro que se está apresentando hoje no estado, e também por Lucas ser o candidato natural, né? Então, por isso que eu perguntei. E aí, dentro dessa narrativa ainda, você acreditaria que Adriano, por exemplo, seria um nome que, diante desse coro todo, ele seria um forte aliado do presidente Lula, por exemplo? O presidente Adriano é um aliado do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Adriano cumpre um papel muito importante de dar sustentação ao governo João Azevedo na Assembleia Legislativa. É uma coisa que ele diz que é muito correta, que nós não temos dor de cabeça com a Assembleia. O governo não tem dor de cabeça com a Assembleia comparado ao que o governo federal tem em Brasília com o Congresso Nacional. E Adriano é um grande aliado, sim, do presidente Lula. Tem feito essa defesa, uma defesa muito importante. E time bom, Francisco, é time que tem muito craque. Time bom é time que tem jogador bom, que tem gente para ir para o campeonato e vencer o jogo. Vou descontrair um pouquinho, mas tem que ter um bom técnico para escalar essa galera. Mas o nosso técnico é um bom técnico, é um excelente técnico. O governador, não tenho a menor dúvida que o governador terá um papel fundamental de liderar e de escalar esse time para 2026. Então, agora vamos para o contexto da política nacional, então, né? Como é que você avalia hoje o quadro para o presidente Lula, né? O presidente Lula, ele provavelmente vai à reeleição, né? Então, ele vai à reeleição. Então, você acha que ele será reeleito ou se ele tem um sucessor, por exemplo? Você acha que ele tem um sucessor para... Vamos lá, caso o presidente Lula não seja candidato, você acha que ele tem um sucessor? Eu acredito que a candidatura do presidente Lula está colocada, candidatura à reeleição, e o PT tem muitos nomes para essa discussão. Evidentemente que não existe uma sucessão em algo que sequer... começou, né? Que sequer tem discussão, né? Não existe discussão do presidente não disputar a reeleição.
Nós estamos enfrentando dificuldades no governo, principalmente do ponto de vista de comunicação. Eu acredito que tem sido dado aí um freio de arrumação. É um governo que entrega muito resultado, mas ainda estava comunicando ruim. Então isso é um problema para o reflexo que vai ser colocado na sociedade. Mas mantemos um patamar acima de 40% de aprovação, o que é muito, que é superior, Isso é verdade. inclusive, ao mesmo período que o ex-presidente estava, né, no cargo. Então, eu acredito que a gente terá uma reeleição, sim, aí para frente. Não vai ser uma campanha fácil, porque nunca houve campanha fácil para o PT, mas que a gente caminha, sim, para ter uma vitória em 2026. No que diz respeito à sucessão, acredito que para 2030 nós temos muitos quadros importantes. É o caso do governador Rafael Fonteles, do Piauí, de Camilo Santana, ministro da Educação, senador, foi governador. É o caso de Haddad, do ministro Haddad, do ministro Rui Costa, do senador Jacques Wagner. Enfim, nós temos um quadro técnico e político excelente no partido, mas que será discutido no momento certo. Pronto. Tem alguma experiência assim que você já vivenciou que gostaria de partilhar algo bem diferente, né, desse cenário da política, ou dentro da política, da Secretaria da Juventude, ou, mais especificamente da Secretaria da Juventude, que você foi algo que te orgulhou de fato ali bastante, né, diante da sua gestão? Eu acredito que nesse projeto que a gente está desenvolvendo, que é o Juventude Transformando o Futuro, teve um estudante que chegou e feliz todo. A gente tem do rol dos nossos cursos, exatamente o curso de edição de vídeo. E aí ele chegou todo feliz porque fez a primeira edição de vídeo, sendo gratificado, sendo pago dentro desse trabalho aí que a gente pôde desenvolver através do Juventude Transformando o Futuro. Eu acho que foi um momento muito, muito importante para a gente nessa trajetória, porque a gente oferece, apresenta a política pública, ela está gerando algum tipo de resultado positivo na vida dessa pessoa. Pedro, agora eu vou perguntar outra coisa que está muito sendo discutida, né? E algumas pessoas são contra e tudo mais, mas nós estamos na era da fake news e tudo mais. Só tirando aqui a gente já falou muito de Secretaria da Juventude e tudo mais e outros pontos, mas nessa era da fake news, você é a favor da regulamentação das redes? Inclusive já foi alguma coisa, já foi votado algo no STF, por exemplo, né? E aí eu queria saber de você, né? Enquanto jovem, militante, alguém do operador do direito, né? Você até tem essa fala diferente em relação a isso, mas eu já vi muitos juristas falando, estou usando essa fala de outras pessoas, mas você é a favor da regulamentação das redes? Sim, sim, porque a internet não pode virar terra sem lei. E aí não se trata, Francisco, de cessear a liberdade de expressão de absolutamente ninguém. Mas a gente também não pode permitir que a liberdade de expressão, que é um direito constitucional garantido pela nossa Constituição, possa ser utilizada para destruir vidas, destruir a honra das pessoas, destruir a imagem das pessoas. E o que nós muito vemos já na internet hoje são o cometimento de inúmeros crimes, sejam crimes contra a honra, mas também sejam crimes de outra natureza, financeira, sexual, de todo tipo de qualidade, através da internet. A internet enquanto instrumento de execução de crimes, a gente vê muito isso, e não é possível que a gente transforme um ambiente virtual numa terra sem lei, em algo que não vai ter punição, que alguém vai lá, comete todo tipo de crime possível no mundo e saia impune disso. Então, eu sou muito a favor da regulação das redes sociais. Ah, perfeito. É, então, eu perguntei também porque, né, tem muita coisa ali, né, que sai do olhar, né, jurídico. Muita gente cria fake, perfil fake para atacar a honra de outras pessoas. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que ter o devido cuidado.
Pedro, em relação a questões de futuro na secretaria, qual sua meta para o final de 2025 e até abril de 2026, né, que é o prazo regulamentar para você descompatibilizar para a sua candidatura, né? Nós vamos continuar entregando os resultados que a gente já tem planejado, já para esse final de ano. Alguns projetos já estão sendo discutidos, a serem executados, e a gente espera entregar um bom planejamento e iniciar algumas execuções de iniciativas ainda no começo de 2026, durante aí os 3 meses, os 100 dias aí que a gente tem ainda à frente da secretaria no ano de 2026. Então a gente espera poder sair com uma boa entrega, bons resultados, num bom momento aí da secretaria. Na avaliação que eu tenho, eu acho assim, da sigla como um todo, do PT, né? Eu acho que você hoje figura como uma das principais lideranças jovens do PT, né, no estado. Inclusive, alguém que ocupa um grande cargo, né, no executivo estadual. Como é que você lida com isso, né? Como figurar com ali um jovem, eu não perguntei sua idade, né, mas naturalmente no seu semblante dá para ver que você é bem jovem e então isso tem um peso significativo, tanto creio que, claro, para você obviamente por saber que chegou num grande cargo, né? Ali eu acho que quando você lá atrás, quando você estava começando a carreira, você, pô, eu vou chegar a isso aqui, e você tem, né? Então, como é esse peso, Pedro, né? Lidar com um cargo de grande repercussão, ter sido cotado para um ministério, né? Então, já pensou um jovem paraibano, secretário executivo ou ministro, né? Ou algo lá no desenvolvimento. Então, como você se sente? Francisco, de fato é um peso pesado, né? A gente tem essa ciência, né, de que é uma responsabilidade grande, mas o governador deixa a gente muito tranquilo, muito leve para poder tocar as coisas, dá um suporte muito importante. Do ponto de vista partidário, a gente tem um respaldo no nosso partido, a gente busca tocar o máximo de leveza possível, apesar de que a administração pública acaba com a vida da pessoa, viu? Do ponto de vista pessoal, assim, de você se dedicar, de ter uma entrega, né? Eu, por exemplo, tem semana que eu trabalho de domingo a domingo. A gente, uma atividade, cumprindo uma responsabilidade e tal, tudo mais. Fora a questão da vida política também, que consome bastante tempo. Então, muitas vezes a gente renuncia algumas coisas particulares para poder ter essa responsabilidade. Eu, por exemplo, de 2 anos que eu estou no governo, a única viagem que eu fiz assim de descanso foi agora no feriado da Páscoa. De 2 anos que eu estou no governo, né? Vou tirar aqui foi um feriadão, né? Começou numa quinta-feira. Eu vou viajar e na terça-feira da próxima semana eu estou de volta. Mas você tem que, de fato, ter fazer essas escolhas da vida política e da vida profissional, e muitas vezes deixar um pouco da vida particular ali, a vida privada em pausa, né? Ixi, no caso acaba deixando a vida particular um pouquinho de lado, né, em stand-by, né? Porque, tipo, é meio tenso mesmo, né? Então, uma outra pergunta aqui, como é que, como é que você faz, né, para garantir que as políticas públicas estão chegando não é garantir que a gente também não tem esse pulso, né? Mas saber que está chegando na ponta. Aí você visita as cidades, como é que você faz? É o acompanhamento pessoal mesmo com
com os compromissos que a gente assume, com as demandas que chegam para serem resolvidas, direcionar a equipe para estar acompanhando, foi resolvido, não foi, o que é que está faltando, e isso aí a gente vai tocando no dia a dia, né? Pronto, um ponto também que não foi falado aqui, você falou do empreender, falou dos recursos, mas e no orçamento democrático? Como é feita as ações assim? Como é que vocês orientam, por exemplo, a juventude para pautar ações daquela região, daquele município? O orçamento democrático ele é muito diverso em cada região, né? E a pauta de juventude ela é muito transversal, ela é muito diluída. Então, tem determinadas reivindicações mais prioritárias da juventude que se enquadram no eixo da educação. Por exemplo, uma reforma de uma escola, um equipamento novo, um ginásio, algo voltado para a agricultura familiar no que diz respeito aos movimentos de juventude do campo, ou alguma outra iniciativa voltada para a área cultural, para os movimentos de cultura que também afeta a juventude. Então, assim, depende muito de cada região, a gente busca fazer esse acompanhamento e direcionar sempre que envolva a pauta de juventude, a gente sempre direciona que essa turma vote conforme essa pauta que está sendo ali consolidada na região enquanto prioridade. Pedro, a princípio, né, eu queria agradecer e também eu queria saber, né, teve alguma coisa que você queria que fosse pautada, que não foi abordada aqui, que você gostaria de falar? Não, eu acredito que a gente conseguiu fazer uma discussão bem ampla, tratando dos temas necessários a nível nacional, estadual, da trajetória, né, dos projetos que a gente tem para o futuro. Eu que agradeço, Francisco, pelo convite, pelo contato. Me coloco sempre à disposição para a gente retornar sempre que você achar conveniente e necessário aqui para a gente fazer esse bate-bola. Uma satisfação imensa conversar com você e participar do Voz e Representatividade. E eu acredito que a gente como é chamado aí o podcast, a gente pode continuar conversando e podendo se comunicar aqui com a turma que te acompanha. Obrigado, Pedro. De fato, eu vou preparar uma pauta econômica, viu? Porque você é um cara extremamente muito inteligente aí. Eu vi que a gente poderia conversar aqui um bom tempo. Eu tinha muitas perguntas, mas eu disse, não. Como ele tem uma viagem ainda, a João Pessoa tem outros compromissos, então eu vou parar por aqui, que já é suficiente. Você, inclusive, falou da taxação. Isso vai dar um corte maravilhoso para a gente postar. Né? Falou da questão da regulamentação das redes. Também vai dar um corte bom. Né? E aí eu fico muito feliz. Muitíssimo obrigado. O espaço está aberto e você viu que é natural. A conversa ela vai rolando mesmo. Eu que agradeço, Francisco. Me coloco sempre à disposição. Um abraço para toda a turma aí que está nos acompanhando, que vai nos ouvir em qualquer horário do dia. E coloco também a Secretaria de Juventude do Governo do Estado à disposição de toda a juventude paraibana.